Olá, eleições 2022 e aqui nos estúdios do Diário do Litoral para mais uma sabatina para os candidatos a deputado estadual e federal, o candidato Marcelo Del Bosco, do MDB. Marcelo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço tanto a você, ao Diário do Litoral e a todos que estão nos assistindo. Marcelo, eu vou fazer uma série de perguntas sobre questões aqui da Baixada e fique à vontade, né, para responder essas questões. Uma primeira é uma questão que é muito forte, que abala bastante aqui a região, uma questão da habitação. Hoje, Marcelo, eu fiz uma matéria recente, nós temos 400 mil pessoas, um quarto da população da Baixada Santista, morando em favelas, em 190 favelas aqui da região. Esse é o número da CUFA, inclusive, né? Como é que você acredita que possa ser solucionado esse problema? Você é candidato a deputado estadual, nós temos aí a Coab, a CDHU, que a gente não vê que não tem muito resultado, né? Como é que você acredita que pode melhorar essa situação dessas pessoas? Olha, a Baixada Santista, depois da Grande São Paulo, é o pior déficit habitacional do estado de São Paulo. Então, é um grande problema, a questão da habitação para a Baixada Santista. Um deputado estadual, como representante da região, ele tem sim muita condição de de fiscalizar, né, e de trabalhar junto ao governo do estado, seja a Secretaria de Habitação, CDHU e mesmo com as próprias Coabs, né, que são empresas metropolitanas. Sim. Então nós temos aqui a Coab de Santos e também tem outras secretarias e diretorias aqui na região que são diretorias de habitação. Então esse trabalho é um trabalho de buscar recursos e buscar investimentos nessa área, principalmente nas áreas que se necessita mais. Nós temos aí a questão das palafitas, né? É um problema seríssimo, é uma das maiores do mundo. DIC da Vila Gilda, DIC da Vila Gilda do Brasil e uma das maiores do mundo. Então, assim, nós temos que trabalhar com esse problema, é um problema social. Eu venho da assistência social, sei a dificuldade, até porque não só como vereador em Santos, como secretário de Defesa da Cidadania, mas tive agora, nesses 3 anos e meio, como secretário e subprefeito, né, em São Paulo, no governo do Bruno Covas e também no governo Ricardo Nunes. E é um problema que lá está se tratando, o Bruno sempre falava, não ter habitação é um problema social maior do que tudo. É emprego e habitação, porque é o seu teto. É onde você vai morar, é onde você vai ter a tranquilidade de ter seu filho, a sua família protegido aí para você poder pelo menos ter um sono tranquilo. Então, nós como deputado estadual a partir de 15 de março, né, a gente pretende trabalhar junto à Secretaria de Habitação, junto ao governo do estado CDHU para trazer mais investimentos e acelerar os projetos que aí estão, tem alguns projetos a acelerar para que saiam do papel. Perfeito. Um outro item aqui da minha pauta é a questão da falta d'água, Marcelo. A gente sabe que essa Sabesp presta um serviço aqui para a região, mas a gente vê Guarujá e São Vicente ainda com muito problema de falta d'água. As pessoas reclamam. Guarujá, então, todo ano é a mesma coisa, né? Você pretende, como deputado, apertar a Sabesp, pedir para melhorar a situação, enfim, como é que vai ser essa tua atuação com relação à falta d'água? Olha, a Sabesp, logicamente, é uma das maiores empresas do mundo, né? São Paulo é difícil quando você fala do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, da Baixada Santista como o maior porto da América Latina, você está falando de maior ou da América Latina ou das maiores do mundo. E a Sabesp tem sim a obrigação, ela vende esse produto, que é não deixar não só a falta d'água e muitas vezes a força da água que vem nessas torneiras para os moradores, a dificuldade que se tem. Os reservatórios daqui, nós temos aí reservatórios que abastecem a Baixada Santista, mas que muitas vezes desses reservatórios não tem aí uma questão de gestão que possa trazer realmente esse fluxo para principalmente essas cidades que você citou, mas tem outras cidades aqui da Baixada que sofrem com isso. O saneamento e água, saneamento é uma coisa importantíssima. É um absurdo que um estado como esse não se tenha. Nós falamos aqui em Santos, Baixada Santista, mas principalmente Santos, 99% de água e esgoto. Mas nós temos, que nem a gente citou no tema anterior, o DIC da Vila Gilda, por exemplo, os DICs. E aí você vê uma monstruosidade, se você fizer um sobrevoo, né? Ou mesmo hoje com os drones, você vê a disparidade que existe na região, né? Os IDHs, né? Os Índices de Desenvolvimento Humano,
absurdos que existem. Você pega, por exemplo, a orla da Baixada Santista e você pega, que a gente fala do fundão, né? Ou então da terceira zona, a disparidade que tem da questão mesmo da carência, da pobreza. Então, assim, nós temos que trabalhar junto à secretaria, existe uma secretaria de meio ambiente, saneamento e uma empresa como essa, a Sabesp, para cobrar. Entenda bem, nós temos uma agência metropolitana, um Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, que com os prefeitos e os membros do governo do estado. Mas tem que ter a participação, pelo menos dos deputados federais e estaduais que têm domicílio na Baixada Santista. Hoje nós já temos a agência, já temos uma organização, uma associação dos vereadores que tem que ser representada assim, porque são os vereadores que estão na ponta nas 9 cidades da Baixada. Então, o nosso objetivo como deputado é a representação. Eu acho que a partir do momento que a gente sente muita falta disso, muita falta do parlamentar ser representativo. Não adianta só trazer emenda parlamentar. A emenda parlamentar, a emenda que o deputado tem esse poder de ter porcentagens aí do orçamento para usar no que ele determinar, mas o importante é a representatividade, porque o investimento bem feito e vindo esse dinheiro acompanhar, fiscalizar, é muito mais que uma emenda parlamentar. Marcelo, outra questão que parece que não sai do papel, está na gaveta há anos, né? Uma coisa acaba emendando a outra. Balsa e a questão da travessia seca. Você tem uma ideia, eu fiz matéria recente também, a balsa de Bertioga, a travessia Guarujá-Bertioga, ela ficou 30 dias parada, o Estado não tinha um plano emergencial para socorrer aquelas pessoas que ficaram sem transporte, gastaram dinheiro com barco, não tinham porque atravessavam de graça. Sim. Né? E a travessia seca, que isso aí parece que virou... uma lenda. Uma lenda, né? Como deputado estadual, eu sei que é um pouquinho do governo federal também, mas tem como você fazer alguma iniciativa em relação para ver se consegue equalizar essa situação? Olha, ninguém é salvador da pátria, mas a partir do momento que você está num legislativo e num legislativo estadual, o que eu percebo que muitos das pessoas que representam a nossa região, os deputados, eles não percebem a força que tem um deputado estadual. O deputado estadual que representa a população, e nós aqui, numa concentração como a Baixada Santista, então a gente tem uma concentração que passa de quase chegando a 2 milhões de pessoas 1.900.000 que trabalham, que moram aqui, que têm a sua família, recebemos pessoas que vêm aqui passear na nossa região. Então, o deputado estadual da Baixada Santista tem muita força. Só que eu acho que ele não percebe ou não se engaja como tem que se engajar. Então, o que a gente vê? Que um deputado com força... Agora, tem que ter pulso. Realmente tem que ter pulso. Não tem que se trocar por cargo, que muitas vezes você acaba de votar ou não cobrar do governo por causa de uns carguinhos, por causa de umas emendas a mais. Essas emendas a mais que o deputado está trazendo, ele perdeu muito em cobrar do governo ações como essa. Então, na questão da travessia, está aí a discussão de túnel, ponte, eu sou a favor dos dois. Primeiro porque a ponte ela tem um outro serviço. Né? Quando a gente fala aí principalmente na área portuária, o vira, né, da margem esquerda para a margem direita. O túnel, que é um projeto um pouco mais recente, ele é um projeto principalmente para mobilidade, tem o VLT, tem ciclovia, tem esse transporte, principalmente de passageiro, entre o Guarujá, que daí a gente já pega Bertioga, e aqui para o lado de Santos, São Vicente, Praia Grande. Então, assim, eu sou a favor dos dois. Agora, nós temos que lutar. Tem projeto do governo do estado para aquela área? Vamos brigar para aquela área. A questão da ponte que está aí, então vamos brigar, vamos cobrar do governador. E ao mesmo tempo também poder conversar com os deputados federais do estado de São Paulo e da nossa região para brigar junto ao governo federal. Gente, o deputado estadual, ele representa a população. A maior função dele é fiscalizar o governador, o poder executivo e os secretários, fazer as leis estaduais nós já temos muitas leis. O que elas precisam é ser cumpridas. Então é na fiscalização.
fiscalização. E o principal de tudo é a representação. É buscar, é ser esse intermediário entre os prefeitos e vereadores com o governo do estado. Então, a nossa proposta, sim, é cobrar a questão da ponte com o governo estadual e com o governo federal. Juntar esforços juntos aos nossos deputados federais, não só daqui, mas de toda a região, até porque a Baixada Santista recebe, vários deputados pegam muitos votos aqui nas eleições. E agora eles têm que ser cobrados para poder aí trazer benefícios. A outra questão é muito também de praticidade, enfim, de mobilidade, questão dos aeroportos. Nós temos um aeroporto em Itanhaém, né, que está funcionando não ainda como deveria. Praia Grande está indo em projeto, está um problema lá ambiental, com a questão indígena, né? Está meio parado, ia gerar bastante emprego, mas está seguro. E Guarujá, que vira e mexe, os deputados que estão aqui ficam falando que vai assinar um documento, nós vamos lá fazer visita, mas não sai também. E aeroporto, a região já merecia um aeroporto aqui, né, Marcelo? Olha, eu, como vereador, eu fui presidente da comissão do Aeroporto Civil Metropolitano do Guarujá. Fui um grande incentivador através do Dr. Osiris Silva, que foi ministro, foi presidente da Petrobras, presidente da Embraer. O aeroporto é fundamental para a nossa região. Às vezes as pessoas falam, para que um aeroporto? Não, quanto mais aeroportos, melhor. O de Praia Grande é um aeroporto para carga, é importante. O de Itanhaém não pode funcionar só em época de eleição, né? Como tivemos voos aí para eleição, para prefeito vir, para pessoas virem, tal, passear e depois não acontecer mais nada. E o de Guarujá tem lá alguns problemas, já saiu autorização. As empresas, o Eduardo Sanovics, que é daqui de Santos, ele é o presidente da Associação das Empresas Aéreas. Ele se propôs, por exemplo, a montar um embarque e desembarque provisório até que se tenha a obra do aeroporto. E a chance aí do governo federal investir no término dos aeroportos. Gente, eu rodei o estado de São Paulo, quase todos os aeroportos do estado de São Paulo, aeroportos menores. Em todos os aeroportos, quando você falou da questão do emprego, a geração de emprego é monstruosa. Primeiro com manutenção de aeronaves, equipamentos, fábricas de produtos de aeronaves. Nós desafogaríamos ali a Grande São Paulo, que hoje usa o Campo de Marte, que acho que daqui a pouco vai acabar com essa negociação que teve da Prefeitura de São Paulo com o governo federal. Hoje se usa muito Sorocaba, então desafogaria, as aeronaves particulares viriam para cá, para a Baixada, porque para os empresários do ABCD é muito melhor estar na Baixada. Então, assim, tem mercado para isso, com o aeroporto civil do Guarujá, mas também de Itanhaém. Nós tivemos aí essa grande promessa da Petrobras, que depois nós perdemos muito, então houve a Baixada Santista, os empresários brasileiros investiram na nossa região e acabaram quebrando a cara. Hoje a Petrobras está muito pequena aqui na Baixada, a estrutura da Petrobras. Então, assim, nós vamos lutar. Como vereador, nós já lutamos muito. Fomos no ministro, fomos nos ministros pertinentes, Junit Saito, que era da Aeronáutica, o ministro Jobim, que era da Defesa. Então, assim, tem como. Agora tem que ter força de vontade. Eu volto a dizer, sem força de vontade, agora não é só tirar foto e falar, olha, trouxe uma emenda de 5 mil reais para lá, trouxe uma emenda de 100 mil reais para cá. Desculpa, isso daí é ridículo perto do que um deputado pode fazer. Marcelo, uma área que você conhece bem, você foi vereador, né? Então você conhece bastante. A área continental de Santos, São Vicente, enfim, as áreas continentais aqui, que tem de pessoas morando, e que falta infraestrutura, né? Como deputado estadual, os deputados sempre trazem coisa para cá, né? Fica mais fácil, mais bonita, mais fácil de ver. Sim. Mas aquele pessoal de lá que mora lá, que não tem transporte, saúde precária, o que pode ser feito como deputado estadual para valorizar aquela área e fazer as pessoas terem vontade de morar lá e trabalhar lá? Olha, na área continental de São Vicente, ela foi ocupando irregularmente. As pessoas que não tinham condição de morar ou em Santos ou em São Vicente, mais para a praia, acabaram ocupando a área continental de São Vicente. Depois o governo do estado investiu em presídios naquela região. Eu tive visitando a região de Avaré. A região de Avaré tem muitos presídios, mas você tem condomínios do lado até desses presídios, de segurança máxima. Então, dá para ter uma ocupação
regular, dá para ter uma ocupação planejada nessas regiões. O investimento é muito grande, passa uma estrada ali, eu estou falando da área continental de São Vicente, então dá para ter melhoria. É investimento sim do governo estadual, é parcerias com a Secretaria de Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Estadual, é muito importante trazer indústrias para ali não poluentes, é uma coisa, porque hoje a Santos não tem área. A própria São Vicente, na hora da hora, também não tem área, na parte da ilha. Na região nossa, da área continental, nós temos uma pequena área, mas mesmo assim tem condições, hoje tem lá a Secretaria também de Assistência Social, né, que hoje a própria Secretaria de Justiça participa com alguns equipamentos, mas é preciso que se tenha também a ocupação de algumas empresas e indústrias não poluentes. O turismo ali tem condições de ampliar o turismo. Eu me lembro que tinha um programa aqui em Santos, eu ajudei a criar, chamava Caruara Santista por Natureza. O que acontece? As crianças, as escolas da área continental vinham para Santos e as crianças daqui iam para Caruara. Não sabiam que fazia parte de Santos. Então, ou elas iam por água e voltavam por terra. E as crianças de lá ao mesmo tempo. Então, assim, você tinha trilhas ecológicas, passeios na natureza e no canal de Bertioga, Santos Bertioga. Então, um trabalho muito bacana. Hoje, o potencial turístico, turismo náutico na região e também o turismo ecológico, hoje o turismo esportivo. Outro dia eu vi o prefeito de Santos, juntamente com um grupo, fazendo uma caminhada, mas era uma disputa na área continental. Você tem o turismo histórico também, por causa do quilombo. Então, assim, você tem como mexer, porque hoje aquelas pessoas acabam ficando mais voltadas ou para Cubatão, quando estão na área do quilombo, ou para Bertioga e um pedaço para o Guarujá. Bertioga, quem está em Caruara, e Monte Cabrão e Ilha Diana, voltada ao Guarujá. Então é importante essa ocupação, mas ocupação com qualidade. E tem condições de fazer isso. Nós temos uma área portuária, nós temos ali os bairros à beira do canal de Bertioga, né? Aquele braço de mar que é importante e com certeza tem que ocupar. Entenda bem, quero deixar bem claro, nossa, então ele faz tudo? Não. O deputado é um representante, o representante sim, ele leva a demanda da população ou a demanda dos prefeitos, dos vereadores para brigar junto ao governo do estado. A última pergunta, depois a gente pode as considerações finais, eu queria fazer um convite também, né? A questão do VLT. Bem breve, Marcelo. O VLT foi uma mobilidade importante, só que eu acho que, na minha opinião, e algumas pessoas falam isso, deveria ser abranger todas as cidades da Baixada e não ficar recita São Vicente e Cubatão. Eu sei que é São Vicente e Santos. Eu sei que é uma obra complicada, né? Mas tem malha ferroviária, enfim. O prefeito, inclusive o Mourão, na época, falava que devia estender. Muita gente dessa essa opinião. Como é que você vê essa situação? Olha, eu sou da época que saía aqui da Sorocabana e eu ia para Peruíbe só de trem. Pois é. Ou então para Itariri, então a gente viajava de trem. O VLT hoje é um modal que passa dentro da cidade, que até se adaptou bem. Eu tinha preocupação se ele ia se adaptar bem com a questão do trânsito mesmo, né? Você vê aqui nas avenidas aí, na Afonso Pena, na Francisco José, você vê que você consegue usar. Agora, ele tem que ser estendido. Ele tem que chegar rapidamente à Praia Grande, porque daí é uma forma de poder ampliar. Essa questão do túnel, passando o VLT, o túnel teria como alcançar Guarujá e a gente poder esticar para Bertioga. Nós temos como fazer a região metropolitana, pelo menos a região metropolitana de VLT. Seria um baita de um modal, como também... Os trabalhadores, inclusive, né? Não, muito. Total, para os trabalhadores. Eu acho que é a melhor coisa para isso. E o transporte fluvial. O transporte fluvial, a gente acaba não utilizando. Numa época que teve uma apresentação e virou um barco, virou motivo de chacota o transporte fluvial. Já se teve, no passado, lá há muitos e muitos anos, um modelo de transporte fluvial. Então é importante que se tenha esse deslocamento ou por transporte fluvial ou o VLT, que nem você disse muito bem. Já com a malha ferroviária, você tem um traçado que é só a modificação daqueles trilhos. Lógico que eu
se pudesse hoje falar o seguinte, não, tá os trilhos aí, e a gente ainda tem o transporte ferroviário, eu manteria o transporte ferroviário. Transporte ferroviário não é só cultura, transporte ferroviário serve para o turismo e serve sim que em vários locais, em várias cidades, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, carrega milhões de pessoas por dia e tem dado certo. Perfeito. Marcelo, antes das considerações finais, eu queria te fazer um convite. Hoje, dia 20, estreia meu documentário ali na Santa Cecília, no Consistório de Santa Cecília, às 19 horas e às 20h30, duas sessões, Colchão de Pedra, que fala sobre a situação das pessoas em situação de rua aqui em Santos. Na verdade, você deve ver isso todos os dias, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que é a sua visão sobre isso, e fique à vontade para falar com o seu eleitorado. Olha, a questão do morador em situação de rua, eu tenho um trabalho muito grande nisso. Quando eu fui secretário de Assistência Social em São Paulo, uma das minhas atribuições era cuidar dos moradores em situação de rua. É a cidade que, lógico, em número, não em porcentagem, mas em número, tem o maior número de moradores em situação de rua, e com a pandemia nós aumentamos muito isso, o número de famílias indo para a rua. Né? Então hoje São Paulo está fazendo, nós estamos aí tendo vários abrigos que são para famílias, né? Centros de acolhimentos para a família. Eu participei no governo agora Ricardo Nunes, no novo prefeito de São Paulo, do programa Reencontro, que é um programa para acolher essas pessoas com casas menores, né? Com unidades menores, que ela fica um tempo lá para poder voltar, né? A gente fala a porta de saída. Então é muito importante, eu quero parabenizar você, é muito importante trazer esse tema. A sociedade tem que participar desse tema. Esse tema não é um problema só do poder público, a sociedade tem que participar de diversas formas. Então, parabenizo e deixo aqui as pessoas, eu acho que é importante, a maior rede de assistência social da América Latina é a rede que eu tive a honra também de ser o gestor, que é a rede de São Paulo de Assistência Social. E tem um trabalho muito firme, né? Com pelo menos com mais de 25 mil vagas de pessoas em situação de rua. Há um número maior, mas há um controle, porque dessas pessoas, você sabe, deve ter visto o seu documentário, tem pessoas com problema de álcool e droga, pessoas com alguma deficiência intelectual, algum distúrbio que se deu por a perda de um parente, perda da família ou de amigos, ou alguma coisa que aconteceu durante a vida dessa pessoa, e essa parte, né, dos moradores em situação de rua acabam não querendo sair de hipótese alguma para a rua. A rua não é seguro, a rua não é um bom lugar, mesmo algumas pessoas achando, não, ele está lá bem, ele faz o que ele quer, não. E também as outras pessoas que não moram na rua, eles têm sim o direito de ir e vir, de se ter aí uma qualidade, mas nós todos temos que abranger isso e mostrar o seguinte, nós temos que nos unir, nós, fora ser humano, quem não tiver compaixão, pelo menos pro lado da razão, para poder, é um mal que existe e que vem existindo em vários lugares do mundo. E eu quero parabenizar de você tocar um assunto tão forte como esse. Ok, muito obrigado, Marcelo Del Bosco, pela sua participação. Fica à vontade, falta só alguns segundos, você fica à vontade, fala com o teu leitor, tudo certo. Obrigado. Quero agradecer a você, agradecer aqui o Diário do Litoral, que sempre faz um trabalho a esse nível, né? E é triste quando as pessoas não querem mostrar suas ideias. Quem tem medo ou do repórter ou da população não pode ser um homem público. Eu estou candidato a deputado estadual, fui vereador na cidade de Santos por 3 mandatos, fui secretário municipal e trabalhei com o Bruno Covas e com o Ricardo Nunes em São Paulo, como subprefeito da Casa Verde, Cachoeirinha e Limão, como secretário de Assistência Social e também adjunto da Casa Civil. Quero dizer a você que moro em Santos, frequento a região, sei o que está precisando um representante na Assembleia Legislativa e peço o seu voto de confiança, e eu quero só que o seguinte, que eu sempre brinco, Raton, às vezes a pessoa que está nos assistindo fala um ponto de interrogação aqui, será que é mais um bandido, mais um pilantra? Olha a nossa história, avalie como o Marcelo, filho do seu Joaquim, Del Bosco Amaral e da dona Dodô, pai do Matheus, casado com a Adriana, e que é um ser humano como vocês, tem muitos defeitos, alguns acertos, mas principalmente a boa vontade de saber que a boa política faz diferença na vida das pessoas. Muito obrigado. Ok, o programa fica por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau.